A função exponencial f de x é igual a elevado a x, né? A forma da função exponencial. Sendo que o x é um número real qualquer, quer dizer, o domínio é o conjunto dos números reais, e o a deve ser positivo e deve ser também diferente de 1. Então vamos ver essas restrições aqui. Por que o a deve ser diferente de 1? Então vamos lá. Suponhamos que o a seja igual a 1. Se o a for igual a 1, como é que a função vai ficar? Ela vai ficar f de x igual a 1 elevado a x. Mas 1 elevado a x, qualquer que seja o x, vai dar 1. Então f de x igual a 1, a função ia ter essa cara aqui. Isso aqui é o que? É a função constante, não é a função exponencial. É a função constante cujo gráfico é uma reta. Beleza? Então está explicado porque que o x não deve ser 1. A função, o a tem que ser positivo, quer dizer, ele não pode ser 0 também. Mas suponhamos que o a fosse 0. A função como é que vai ficar? Ela vai ficar f de x igual a 0 elevado a x. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Se o x for 0, vai ficar 0 elevado a 0. Indeterminado, um valor indeterminado. E se o x for negativo? Quando é negativo, não tem que inverter a base. Aí vai ficar 1 sobre 0. 1 sobre 0. Indeterminado também. Então, que acontece? Para todo x, veja bem, para todo x, o x só não pode ser 0 e nem negativo, não é? 0 e nem... Então, se o x for um valor positivo, a função vai ficar como? Ela vai ficar f de x igual a 0. f de x igual a 0 é o quê? De novo, uma função constante, aquela função cujo gráfico é uma reta. Então deixa de ser função exponencial. Tá claro aqui então o que eu expliquei? Ó, deixa eu te dar uma ideia, escrever o que eu falei, né? Então, por exemplo, f de 0 aqui, né? Vai ficar 0 elevado a 0. Isso aqui é indeterminação, não é número real, é um valor indeterminado. E vamos dizer que o x seja negativo, por exemplo, menos 3 vai ficar 0 elevado a menos 3, não vai? Mas quando o expoente é negativo, a gente não deve inverter a base, 1 sobre 0. 1 sobre 0 elevado a quanto? Elevado a 3. Isso aqui também é o que? É indeterminado, é um valor indeterminado. Por isso que eu falei, quando o x for maior que 0, a função vai ficar f de x igual a 0. E quando o x for menor ou igual a 0, não existe função, porque vão ser valores indeterminados. Beleza? Agora vamos ver o seguinte, e se o a for negativo? Porque ele tem que ser positivo, né? E se o a for negativo? Vamos ver o caso do a negativo. Por exemplo, eu vou colocar aí um a igual a 3 negativo, por exemplo. Então vai ficar assim, ó, f de x igual a 3 negativo elevado a x. Vamos ver que eu quero calcular o f de 2. O f de 2, estou atribuindo a x o valor 2, né? Vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, né? Quanto que é 3 negativo ao quadrado? Dá 9. 9 é número real? É número real. Mas e se eu for calcular o f de meio? O f de meio vai ficar menos 3 elevado a meio, não é? O que é um número elevado a meio? É a raiz quadrada desse número. Ah, então apareceu aí, ó, raiz quadrada de menos 3. Esse número não é número real, ele não pertence ao conjunto R. Esse número é o chamado número imaginário, aquele que tem a unidade imaginária aí, né? Ele não é número real. Então, como a função exponencial está definida no conjunto dos números reais, todas as imagens têm que ser número real.
No caso aqui eu obtive uma imagem, um valor de y que não é número real. Então, conclusão, o A não pode ser negativo, porque o A sendo negativo, não é possível garantir que a imagem seja um número real. Beleza? Então está aí explicado por que na função exponencial o A deve ser positivo e diferente de 1. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço do Itamar e obrigado.